Perrengue é o que não falta. Gente, e vocês podem até pensar que acontece mais com recém-chegados, mas não. Até hoje acontecem umas coisas assim comigo que eu fico assim, sem entender nada. Olha, já achei gente morta, homem pelado, já invadiu uma casa pra limpar. E assim, já teve de tudo. Então, pegue uma pipoca e não esqueça de me seguir, ativar o sininho, porque assim vocês vão ser avisados cada vez que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e se você não me conhece, eu sou a Luciana, moro nos Estados Unidos há 4 anos e essas são as minhas histórias. Oi, gente! Como vocês estão? Hoje eu quero contar pra vocês nesse vídeo os perrengues, as coisas que a gente passa por aqui. Tem coisas que parece que só acontece aqui comigo e outras que assim, que só nos Estados Unidos. Mas tenho certeza que essas coisas aconteceram comigo, elas são reais e elas podem sim muito bem acontecer com você, tá? O primeiro e o mais comum é quebrar coisas. Eu acho que eu nunca quebrei assim nada de relevante. Mas assim, a minha irmã, ela tem uma história muito boa. Ela já quebrou um armarinho do banheiro. Desses assim, ó, eu vou colocar na tela pra vocês verem. Esses armários, eles só ficam encostados. Ela já tinha terminado toda a limpeza. E aí ela olhou aquele armarinho com as prateleiras e pensou, vou dar uma limpada melhor nele. E aí ela se apoiou, gente, na prateleira. E o armarinho inteiro veio ao chão, fez um puta barulho. Só que tava todo mundo na casa. Quando ela olhou pra trás, tinha uma plateia enorme atrás da porta. Só assim, só faltou uns aplausos, tá? Olha, com essas histórias de quebrar coisas, já aconteceu comigo quase um golpe. Eu tava limpando uma casa enorme, tá? Cheia daquelas coisinhas pequenininhas na casa. Era uma mãe mais velha e uma filha de uns 20 e poucos anos. A gente começou a limpar as coisas e a mulher sempre me falava, olha, aqui não pega, aqui pega, você pode tocar. E aí eu fui limpar na parte de baixo uma lareira enorme, muito bonita. E ela falou, olha, nesses vasos aqui de cima não pega. Mas aqui de baixo você pode limpar tranquila. E aí eu fui limpar os vasos de baixo. Era uma mesinha, assim, bem estável. Assim que eu passei por ela, com um paninho pra limpar, a mesinha foi no chão, gente. Eu quebrei um vaso. Na hora, a mulher já falou pra mim, olha assim, olha, desculpa, é um vaso persa, você vai ter até que acionar o seu seguro pra poder pagar esse vaso. Eu fiquei arrasada. Terminei a limpeza, tá? Tinha dado, assim, uma casa gigantesca. Eu fiquei o dia inteiro, era uma limpeza de uns $300. Eu terminei de limpar a casa, eu fiquei assim, arrasada. Peguei aqueles caquinhos, coloquei num saco separado, levei pro meu carro e deixei lá. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Sim, eu falei, eu preciso olhar esse vaso, vai que eu acho em algum lugar mais barato, enfim. Quando eu fui olhar, gente, tava escrito, feito na China. Eu, na hora, coloquei no eBay pra achar, porque tinha o nome de um fabricante. Aí eu achei o vaso por $15. Na hora eu mandei pra ela, tá? Ela ficou assim, achei que fosse o caro, mas realmente não é. E aí, né, ela me pagou. O que aconteceu? 3 meses depois, essa mulher entra em contato comigo porque ela quer o reembolso dos $15. Eu paguei pra ela, tá, gente? Ai, que loucura. Vocês imaginam você sair pro trabalho e quando você voltar, perceber que entrou alguém na sua casa e limpou tudo. Mas não tô falando de tirar tudo, limpar, né? Levar todos os móveis, não. Estou falando de um faxinão. Alguém que entrou na sua casa e faxinou tudo pra você. Olha, é raro, mas acontece com frequência. Tanto que uma norte-americana, ela chegou a fazer um boletim de ocorrência. E, gente, isso já aconteceu comigo, tá? Não de alguém entrar na minha casa, eu queria muito, mas não. Eu trabalhava numa empresa na época, especializada em limpeza de casas. E a gente foi fazer uma limpeza numa casa que a gente não conhecia pela primeira vez, foram 3 pessoas. A gente chegou na casa, assim, parecia essas casas, parecia ser uma casa assim. O que é comum aqui nos Estados Unidos? A informação é que o cliente ia deixar a porta aberta. Acontece que a vizinha também deixou. A gente entrou.
já em clima assim de última casa, e corremos pra limpar. Uma foi pro banheiro, outra pra cozinha, outra já correu pra tirar o pó. E aí, adivinha? Era a casa errada. Eu fico imaginando a cara dessa pessoa chegando em casa, encontrando tudo limpo. A sorte é que assim, passou uns 40 minutos, a gente olhou, tinha umas correspondências em cima da mesa, a gente foi olhar os nomes, não batia com o nome da cliente. Aí a gente percebeu que estava errada e, né, foi para a porta do lado e aí, enfim, limpamos a casa certa. A Andressa, a minha irmã, ela tem uma história bem parecida. Só que a equipe dela limpou a casa toda e foi embora. Só se deram conta de que era a casa errada porque a cliente reclamou no outro dia, tá? E aí elas tiveram que ir lá e voltar para limpar a casa certa. Gente, essa história é um enorme surto, tá? A que eu vou falar agora. Eu fui trabalhar para uma mulher, ela estava saindo de férias, então eu não conhecia nada das casas dela. Fui eu mais 2 ajudantes dela pra fazer a limpeza. A ideia era que as meninas já conheciam as casas, então elas só iam me direcionar. Ela passou o endereço das casas nesse dia, então nós fomos lá fazer a limpeza, só que tava chovendo tanto. Bom, enfim, a menina olhou a casa, confirmou, é essa casa. E já na rua, a gente achou estranho, porque tinha uns 3 carros de polícia. A gente tinha que cumprir o schedule de limpeza, então fomos nós na casa. A ajudante já de cara me disse, olha, Luciana, a gente tem que entrar por trás, né? Essa casa ele deixa a porta dos fundos aberta. Então fomos lá com todos os materiais, carregando, entramos na casa pela cozinha. Quando a gente vai entrando, demos de cara com um corpo. Foi muito rápido, mas deu pra ver que era um senhor. Ele estava no chão da sala, de barriga pra baixo. Minha reação foi assim, sair correndo, gritando pela ajuda daqueles policiais que estavam lá fora. Eu não tava entendendo que os policiais estavam dentro do quarto. Eles saíram, começaram a fazer um monte de perguntas. A gente tava assim, tremendo, tá? Assim, claro que eles iam fazer um monte de pergunta, né? 3 pessoas dentro da casa, né? Do nada, falei pra ele que a gente foi lá limpar, né? Eu não conseguia nem falar nada, né? Porque começava a falar inglês, não conseguia falar nada. Mostrei pra ele o tradutor, falei, ó, a gente tá vindo aqui limpar a casa, né? A menina tava chorando, foi assim, um enorme surto. Aí eles liberaram a gente, e aí no outro dia, a gente descobriu que além dos traumas que a gente tinha carregado, era a casa errada, e a gente ia ter que voltar pra limpar a casa certa. Você imagina isso? Ah, e não dá pra deixar de fora o dia que um cliente ficou pelado na minha frente. Gente, essa loucura aconteceu. Mas assim, ó, eu trabalhava sozinha, comecei a trabalhar com um aplicativo, que inclusive eu trabalho até hoje. Eu fui na casa desse cliente sozinha, tá? Era um cliente novo, perto de uns 25 anos. Enquanto eu tava ali trabalhando na casa dele, ele ficou o tempo todo dentro do escritório. Quando eu tava quase terminando, ele foi pro banheiro tomar banho. Detalhe, simplesmente ele deixou a porta aberta. Ele tomou todo o banho dele. Eu tava ouvindo música, na hora eu desliguei a música e fiquei assim, em alerta total. O homem tomou banho, ele foi bem rápido, inclusive, porque eu tava assim, correndo pra poder terminar tudo. Só que ele saiu do banheiro pelado na minha frente. E não se preocupou em cobrir nada, tá? Ele foi pro quarto se trocar. E detalhe, ele deixou a porta aberta. Gente, eu deixei até um desinfetante lá, porque eu peguei tudo que tava na minha mão e eu saí correndo, sem olhar pra trás. Tudo saí correndo, sem olhar pra trás. Eu avisei, claro, o aplicativo, tá, de que isso tinha acontecido, mas foi só mais um trauma adquirido com sucesso. Gente, tem tanta história que vocês nem imaginam. Se eu contar tudo, esse vídeo vai ficar enorme. Então vamos parar por aqui. E a gente se vê mais com mais perrengue, mais histórias e tchau!